pode jogar todas as tuas teorias que você já fez sobre Stranger Things no lixo, porque os 2 últimos episódios acabaram de mudar e jogar tudo pros ares, tudo aquilo que você imaginava. Inclusive, eu mesmo errei feio, errei rude. Uma perda de tempo. E vale dizer que esse vídeo vai estar cheio de spoilers aqui desses 2 últimos episódios da 4ª temporada e também da 4ª temporada como um todo, tá? Só pra você não dizer que eu não te avisei. Basicamente, hoje a Netflix lançou, né, os 2 últimos episódios dessa 4ª temporada que concluíram aí esse desfecho a respeito da história do Vecna, que vinha criando muitas dúvidas a respeito da intenção realmente dos vilões dessa série, por que o mundo invertido existia, qual que é a finalidade de tudo isso que estava acontecendo, por que a 11 perdeu os poderes e tudo mais. Eis que além de responder essas questões, essa temporada trouxe aí questões de volta lá da primeira, também da segunda e da 3ª temporada, que deixaram a gente com dúvida, mas que quando a gente assistiu a primeira vez, dava a entender que era parte ali da narrativa e tudo mais, e que a gente aceitava aquilo de bons olhos, né? Só que agora a gente entende que tudo aquilo que vinha acontecendo tinha um propósito muito grande e muito perigoso. E é por isso que eu digo, né? Esses 2 últimos episódios praticamente mudaram tudo isso que a gente já sabia por causa de uma única informação que apareceu aqui. Então, se você curte o assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tô trazendo direto vídeos de Stranger Things e também dos lançamentos aí que vem acontecendo nos streamings. Mas basicamente a gente tem que lembrar que desde que Stranger Things foi lançada até o momento atual, alguns cenários foram sendo criados aqui pra gente. A começar pela própria Eleven, né? Lá na primeira temporada a gente viu ela como uma menina fugitiva, né? Obviamente, porém como uma criação para uma finalidade bélica, digamos assim. Isso porque a gente viu ela como uma personagem que estava sendo criada para desenvolver seus poderes, para que esses poderes pudessem ser utilizados como uma arma contra os soviéticos, né? Isso era o que o próprio Dr. Brenner pautava ali na série, e é isso que foi se permeando ali ao longo dos episódios, né? Tanto que a Eleven, ela é considerada uma arma de guerra que está sendo procurada, né, pelo Sullivan, né? O General Sullivan agora aqui nessa última temporada. Aí a gente ficou todo esse tempo com essa percepção dela, tanto que ela boa parte do tempo ali das outras temporadas teve que viver escondida, né? Para que as pessoas não descobrissem o real paradelo. Que deselegante. Total. E a gente teve que viver com essa concepção da Eleven, né, em todas essas 3 primeiras temporadas, tanto que ela viveu aí escondida, as pessoas não podiam muito bem saber onde é que ela estava morando e tudo mais, justamente por causa de todo esse histórico que tinha sido criado em volta dela. Por outro lado, e também associado a Eleven, a gente via a história do Dr. Brenner, né, que lá na primeira temporada a gente via ele como um médico prepotente, arrogante, que queria porque queria fazer com que a Eleven desenvolvesse esses poderes que ela tinha, justamente para que ele pudesse encontrar pessoas. Só que claro que naquele ponto da história, a gente não tinha muita noção de que tipo de pessoas eram essas, a gente só tinha realmente a noção de que eram pessoas russas, porém a gente não sabia quais pessoas eram essas. E no meio disso tudo a gente viu a inserção do mundo invertido desde a primeira temporada, né, com o aparecimento do Demogorgon, e também na segunda com o Devorador de Mentes e agora com o Vecna. Só que em nenhum momento dessas 3 primeiras temporadas ficou claro, né, o real intenção, o real motivo da existência do mundo invertido, por que aquelas criaturas estavam invadindo Hawkins e atacando as pessoas, e principalmente correndo atrás da Eleven, né, entrando ali no grupinho que a gente conhece. Aí ficou no ar, né, qual que é realmente a ameaça de Stranger Things como um todo, né? Na primeira temporada teve um vilão, na segunda temporada teve outro, na terceira temporada teve praticamente o mesmo vilão, só que numa concepção diferente, agora na quarta tem mais um vilão. Pra que tudo isso? Eis que tudo isso realmente ficou muito incerto até o 7º episódio aqui dessa 4ª temporada, porque esses 2 últimos episódios vieram pra responder tudo isso. Inclusive até mesmo o Dustin tinha sua própria teoria a respeito do Vecna e também do Devorador de Mentes, né? Sobre o Vecna ser um funcionário do Devorador de Mentes, né? Estar trabalhando para que o Devorador pudesse assumir a superfície terrestre. E realmente era uma teoria plausível, tanto que eu até fiz um vídeo aqui no canal reforçando, né, essa questão e tudo mais do Dustin, e eu até criei um outro vídeo aqui de teoria, né, sobre o Steve ser a pessoa que iria derrotar o Vecna e tudo mais. Só que, gente, eu errei feio, errei rude, de novo eu estou falando isso porque esses 2 últimos episódios chegaram pra mudar tudo que você imaginava, eles mudaram. Isso porque tinha uma outra história rolando bem debaixo dos nossos olhos ao longo de todas essas temporadas que já foram lançadas. E era uma história que trouxe consequências gigantescas que, se elas não tivessem ocorrido, provavelmente não ia ter a série, né? Basicamente era um plano composto pelo Dr. Brenner, pelo Henry Creel e com o intermédio da Eleven, que nem sabia que ela estava fazendo parte desse esquema todo. Só que a questão é que esses planos eles foram concluídos em épocas diferentes, por isso que a gente não percebeu e obviamente que a série também não introduziu isso em outros episódios. E para vocês entenderem o porquê que eu tô comentando que tudo isso que eu vou falar agora tá mudando a nossa concepção sobre a série como um todo, é porque tudo isso começou lá com o Dr. Brenner, enquanto ele meio que torturava o Henry Creel quando ele foi capturado ali pro laboratório. O
Brenner nunca deixou, né, de ter aquele ar abusivo ali com as pessoas que ele tratava, justamente porque ele é um cara que buscava poder, sendo que nem ele tinha o próprio poder. Então ele utilizava essas pessoas, ele queria absorver mais dessas pessoas para extrair o máximo delas de um poder que ele jamais poderia ter. Só que o problema é que fazendo isso ali com o Henry Crew, ele acabou gerando um ódio acumulado dentro daquele menino que foi crescendo ali dentro do laboratório com aquela raiva guardada dentro dele. Até que daí, como a gente viu lá no 7º episódio da 4ª temporada, né, a Eleven acabou tendo esse embate com o Henry Crew, depois ele ter desbloqueado os poderes dele, né, tirado aquele chipzinho ali e tudo mais, e foi por causa desse embate com ele que o principal erro da Eleven aconteceu. Na verdade, ela só teve a intenção ali de se defender, né, de salvar todo mundo que tava ali, apesar da maioria das pessoas estarem mortas, né, mas ela queria se defender. E o fato dela tentar se defender, ela acabou banindo o Henry Crew, ela acabou criando aquela fissura ali entre realidades e baniu ele para o mundo invertido. Claro que essa atitude dela fez com que ela desmaiasse ali, perdesse as suas memórias recentes e também perdesse o conhecimento dos seus poderes, né, que foram obviamente explorados um pouco mais pelo Dr. Brenner posteriormente. Mas o fato é que o Henry Crew, ele sempre teve essa índole dele corrompida interiormente, né? Desde quando ele revelou a história dele, tanto pra Eleven quanto pra Nancy, né, lá no 7º episódio, a gente já via ali que ele tinha um ódio pelos seres humanos, um ódio que não deve muito bem ser questionado, né? Porque igual eu já comentei em outros vídeos aqui, a mente de um psicopata só faz sentido na própria mente dele, mas essa mente corrompida dele sempre ficou ali escondidinha, né, querendo aflorar a todo momento. E a partir do momento que ele entrou no mundo invertido, ele deixou isso realmente aflorar, porque ali naquele ponto ele descobriu o mundo invertido. Inclusive essa parte que foi revelada aqui nesses 2 últimos episódios mostram pra gente que o mundo invertido sempre existiu, porém ele era um ecossistema que estava em paz, ele estava em equilíbrio até o momento que o Henry Crew chegou para desestabilizar tudo isso. E nesse ambiente que ele encontrou ali os Demogorgons, os Democães e até mesmo o próprio Devorador de Mentes, e sabendo de todo esse ecossistema que tinha ali, ele começou a bolar o plano dele, que sempre foi o plano inicial desde o começo, que era acabar com a população, com a população terrestre, né, com a humanidade como um todo. Só que ele não poderia fazer isso estando preso ali no mundo invertido. Então ele foi ali unindo forças, se desenvolvendo aos poucos até que ele conseguisse chegar nesse ponto. Porque afinal, para sair dali, ele precisaria criar portais. Só que para criar portais, ele precisaria do poder da Eleven. Só que tá, até esse momento tranquilo, né? O Henry Crew ficou ali se desenvolvendo dentro do mundo invertido, enquanto toda a história paralela foi se desenvolvendo fora do mundo invertido. E é aqui que entra a grande reviravolta na história, que muda toda a concepção que a gente tinha. Porque aqui entra o Dr. Brenner em si. O Brenner foi o responsável por a gente enxergar a Eleven como uma arma, né? Uma arma que queria derrotar soviéticos e tudo mais. Só que a verdade é que o Brenner, a todo momento, desde o início lá da primeira temporada, ele queria encontrar o Henry Crew novamente, porque ele tinha perdido ele depois que a Eleven baniu ele pro mundo invertido. Olha só que sacada genial desses caras. Ele basicamente queria forçar a Eleven a recuperar os poderes dela, porque ele sabia que aqueles poderes que ela tinha já estavam ali reclusos na mente dela, né, por causa da força do extremo esforço que ela teve banindo o Henry. Então ele tentou reverter essa situação, fazendo com que ela recuperasse os poderes, isso que a gente viu, né, lá na primeira temporada, naquele experimento de amassar a latinha, matar o gato, encontrar uma pessoa daquela foto. E só que tudo isso era para encontrar o Henry novamente. A todo momento ele queria isso, ele queria aquele poder gigantesco do Henry de volta pra ele, mesmo ele sabendo que não era um poder dele próprio. Só que o problema é que nessa tentativa aí de fazer com que a Eleven recuperasse os poderes, ela acabou se descontrolando, né, como a gente viu lá na primeira temporada, e causou aquela fissura ali no laboratório que deu a abertura para o mundo invertido. E foi a partir desse ponto que o Henry Crew encontrou a sua porta de saída para o mundo real. E foi aqui que tudo se reiniciou propriamente dito, né, porque o Vecna, que estava ali adormecido, não adormecido, mas se desenvolvendo ali no mundo invertido, ele sentiu essa abertura, né, para o nosso mundo e começou a tentar atacar. Na primeira temporada ele mandou o Demogorgon, né, para tentar tomar conta aqui da superfície, e ele viu que ele não conseguiu porque a Eleven destruiu ele. Porém, na segunda temporada, ele tentou trazer o Devorador de Mentes, através do corpo do Will. Só que a gente viu também que a Eleven mais uma vez interrompeu essa tentativa do Vecna de tomar conta da superfície, fechando ali o portal do mundo invertido. Então ele não teve opção a não ser tentar pegar os poderes da Eleven, e ele fez isso na terceira temporada, utilizando o Devorador de Mentes do nosso mundo real, né? Onde a gente viu aquela cena lá onde eles estão acabando na floresta, onde o Devorador de Mentes morde a Eleven, né? Fazendo com que ela perca os poderes na sequência. De
início a gente até pode ter pensado que aquela mordida tinha, por exemplo, um veneno, né, que fez com que ela perdesse os poderes e tudo mais, só que não. Aquilo dali foi basicamente o Vecna pegando os poderes da Eleven pra ele, e com esses poderes, né, de posse desses poderes, ele conseguiria criar portais para atingir a nossa superfície. Foi exatamente isso que ele fez aqui nessa quarta temporada. Então tudo isso faz com que a gente mude toda a visão que a gente tinha, né, de Stranger Things desde o começo, e até mesmo o próprio Dustin errou com a sua teoria, porque a teoria dele realmente era muito plausível, né? Só que todas essas informações fazem a gente entender que não é o Devorador de Mentes que está comandando tudo isso, é o Vecna desde o começo. O mundo invertido sempre existiu desde o começo, e a Eleven nunca foi uma arma para matar soviéticos. Ela era apenas um intermédio do Dr. Brenner para encontrar novamente o Henry Crew, que estava preso no mundo invertido. Então eram dois planos ali ocorrendo simultaneamente, do Brenner para encontrar o Henry e do Henry para sair do mundo invertido. Os dois planos ocorrendo simultaneamente e que acabaram aí nesse fim horroroso que a gente já conhece. E o pior é que tudo isso nem acabou, porque ainda tem a quinta temporada de Stranger Things vindo aí com muita coisa, porque o final dessa temporada foi louco. E eu não vou falar sobre isso aqui, porque isso é assunto pra outro vídeo. E meu Deus, eu tô louco pra ver essa consequência do plano do Vecna. E você, o que você acha de tudo isso? Você estava esperando essas reviravoltas aqui na história? Comenta aí a sua opinião e sua teoria pra próxima temporada, que querendo ou não é a última temporada, e a gente precisa realmente ver o desfecho, né, do plano do Vecna e tomar conta aqui do mundo invertido. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera e também de se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Tchau! Até o próximo vídeo.